Muchas gracias novamente. De novo, agradecer a Nestlé por essa invitação. Este tema é tema mais complexo, em termos do ponto de vista da parte científica. É como que niño que recebe as fórmulas infantiles pode chegar lo mais próximo possível do que o leite materno ha oferecido. Nunca uma fórmula infantil vai ser exatamente como o leite materno. Há muitos aspectos que a fórmula jamais conseguirá atingir. Pero os estudos que a indústria ha hecho constantemente para melhorar e se aproximar do leite materno é algo que faz com que mais frequentemente nós tenhamos novas fórmulas com novos advantagens. E vamos falar depois sobre o HMO. O HMO é talvez o último grande avanço que tivemos e que provavelmente traz uma grande vantagem para os ninhos com fórmulas infantis. Pero acá nós vamos concentrar sobre o aspecto proteico das fórmulas infantis e como que se pode ter melhor resultado com a utilização das fórmulas infantis. Acá minha declaração, que é a mesma que já falei. Então, isso é fundamental que tenhamos claro que a leite materna é o modelo para a alimentação dos ninhos e que uma vez exclusiva até os 6 meses e uma vez que o ninho recebe a fórmula também de uma forma exclusiva até os 6 meses, esse desenvolvimento tem que ser o mais próximo possível em as duas situações. Se falou já sobre os 2.000 dias. Não é uma inflação de los 1.000 dias, esses 2.000 dias, né? Parece uma inflação, porque se falava sobre 1.000, agora são 2.000. Pero há que incluir esse incremento de dias, da importância para o ninho, o início, que é os padres terem uma boa saúde antes de começar o embaraço. E acá não é só a mulher. O homem também. Há estudos recentes mostrando que a saúde do homem influencia também pelo resultado final que se pode ter pelo ninho, porque há uma transmissão genética que pode influenciar desse ponto. Há estudos muito interessantes com animais de experimentação. Há estudo que me gusta muito, é grupo espanhol que pegaram ratitos prematuros e superalimentaram, fizeram esses ratinhos ficarem obesos com síndrome metabólica. E depois pegaram ratas normais e outro grupo com ratos normais. E os ninhos, aqueles que foram, as ratitas que foram cruzadas com os ratos obesos com síndrome metabólica, houve uma transmissão em 2 gerações de los padrões de síndrome metabólica. Então, vejam vocês, isso é epigenética. É quanto que a importância que não é exclusiva da madre, é também do padre. Então, começamos por o início da parilha, esqueci, casal, como se... Pareja, desculpa. Empieza por a pareja ter saúde, e isto vai influenciar também os períodos do embaraço, a madre, a saúde da madre. Ayer se falou sobre a presença da saúde da madre, saúde dentária da madre, a microbiota da madre influenciando o início da vida do ninho até os 5 anos de idade. Então, todo isso vai contribuir para período de programação. O que é programação? É período onde vai haver cambios metabólicos neste ninho, e esses cambios metabólicos vão ficar marcados para este ninho. E suas consequências futuras vão ter, neste período, uma marca que pode influenciar a resposta metabólica em muitos pontos. Então, temos período importante de crescimento do ninho,
que é muito importante, mas também um período importante de marcas metabólicas que vão influenciar para esse ninho em el futuro. Isto vai influenciar não só o crescimento, como o desenvolvimento do cérebro, do sistema imune, que falamos, a doutora Nancy acabou de apresentar, e também a microbiota. O crescimento, sabemos que o ninho no primeiro ano de vida incrementa 3 vezes o peso, em torno de 50% a 65% da talla. Isso está influenciado basicamente em la composição e la qualidade dos alimentos. Não só a quantidade de proteína, mas a qualidade da proteína. Não só a quantidade de grasa, mas também a qualidade da grasa, assim como de todos os micronutrientes e oligosacáridos. O desenvolvimento do cérebro se processa muito nos primeiros 3 anos de vida. O cérebro cresce praticamente todo o seu tamanho nos primeiros 3 anos de vida e é um período importante para a aquisição de funções cognitivas e motoras. No sistema imune, não vou falar mais, já foi falado claramente a importância desse período para adquirir a tolerância e a microbiota. A microbiota que está vinculada diretamente com todo esse processo. Já me perguntei em algum momento, por que nós outros nos preocupamos tanto com a microbiota do início da vida, se logo ali adiante a microbiota vai cambiar? A questão é que este período inicial da vida, como eu disse anteriormente, tem um papel importante na programação metabólica. E os cambios que houverem neste período vão repercutir futuramente. Então, esse início da vida, o cuidado com a microbiota, tem um papel fundamental para todo esse processo que falamos, que é o desenvolvimento do ninho para ser um ninho saudável. Não vou falar mais sobre a questão do desenvolvimento da microbiota, mas chamar a atenção que todas as coisas que estão junto deste ninho vão influenciar se esse ninho esteve enfermo, se esse ninho tomou medicinas, e se habla muito sobre antibióticos, mas me gusta muito de dizer que não só os antibióticos vão influenciar, o uso de inibidores de bomba de prótons é extremamente importante, porque o ninho que usa de forma equivocada o inibidor de bomba, isto há influência sobre a redução da acidez gástrica, o que faz com que os contaminantes, mesmo a microbiota da boca, pode passar para o intestino. Então, a microbiota de ninhos que recebem inibidor de bomba é uma microbiota que tende mais a ser uma desbiose. Então, há ninhos que necessitam de inibidores de bomba? Sim, há, mas há um uso abusivo de inibidores de bomba. Tudo isso vai acabar influenciando de forma tão importante para o desenvolvimento do ninho. Mas um dos aspectos mais importantes é a alimentação. Acá alguns estudos importantes. Aqui, esse estudo acá são os estudos do professor César Víctora. César Víctora é um epidemiologista muito importante e que vive no mesmo estado que eu vivo. E este epidemiologista, só para ter uma ideia, tem uma coorte muito bem hecha, que os niños estão agora por os 24 anos, e as curvas da Organização Mundial de Saúde, as informações de la América, da Latinoamérica, são todos desta corte. Então, César Víctora é uma pessoa extremamente importante do ponto de vista epidemiológico. E desta corte, ele ha mostrado que ninhos que são amamentados por períodos mais largos têm menor morbidade e mortalidade, menor maloclusões dentárias, maior inteligência. Isso é muito interessante, o estudo da inteligência é bárbaro. Ele compara a talla aos 1 ano de idade com os níveis de QI aos 18 anos. Muito interessante, mostrando que também isto como um aspecto importante do desenvolvimento do início da vida. E a lactância materna pode proteger contra o sobrepeso e diabetes. Isso fundamentalmente é a importância da microbiota para a programação metabólica. Aqui há outra coorte de Brasil, em que estudaram ninhos que tiveram parto vaginal e parto cesáreo, mostrando que os ninhos que nasceram de parto cesáreo, então tiveram 1,7 mais a chance de desenvolver obesidade em los 18 anos. Também programação metabólica.
Os estudos que começaram a mostrar muito a questão da proteína, han mostrado que em uma grande coorte de ninhos de Baviera, a análise estatística ha mostrado uma melhor proteção do sobrepeso e acumulação de adiposidade na idade escolar, comparado com ninhos em los aspectos antropométricos. Acá também um estudo do professor César Vítora mostrando que os ninhos com leite materno tiveram uma ganância de peso mais importante nos primeiros 3 meses de idade, mas ao final do primeiro ano de vida tinham menos pesos que os ninhos que haviam sido alimentados com fórmulas. A leite materna protege o futuro da obesidade de várias maneiras. O leite materno tem todas as vantagens, não vou aqui descrevê-las, mas dos aspectos que queremos chamar a atenção é a quantidade e a qualidade da proteína para este processo. Então, é mostrado claramente em vários estudos que a utilização de fórmulas com alta concentração de proteína e baixa concentração de proteína ha influenciado de forma significativa em la ganância de peso e o desenvolvimento de obesidade, mostrando assim mesmo que a leite de vaca inteira há uma quantidade muito grande de proteínas e há uma grande probabilidade de ninho desenvolver obesidade quando tem esse tipo de alimentação. Isto compõe a hipótese da temprana da proteína. O aumento da ingesta proteica em bebês aumenta a liberação de aminoácidos liberadores de insulina, e esse aumento de insulina e de IGF-1 pode trazer um aumento de insulina e uma diminuição da saciedade. Uma forma, aumento da atividade adipogênica também vai ocorrer, e assim, então, temos uma predisposição ao aumento de peso precoce em la formação das células grassas e pode programar o sobrepeso e a obesidade em ninhos em el futuro. Também hemos sido mostrado a importância dos ácidos graxos de cadeia ramificada, que tem um fator importante de estímulo do mTORC1. Este, na verdade, é um fator que ha influenciado para o desenvolvimento da resistência à insulina. Esta presença de ácidos graxos de cadeia ramificada pode aumentar a capacidade da glucosa, a síntese de glucogênio e diminuir a síntese de glucosa. Então, desta forma, podemos ter um aumento da chance de desenvolvimento da resistência à insulina. Os estudos clássicos, o primeiro estudo clássico do professor Koletzko ha mostrado a comparação com fórmulas com 1,77 de proteína e outra com um grupo de 2,9 gramas de proteína, e ha mostrado que o grupo que tinha recebido a taxa mais alta de proteína teve um crescimento em termos de estatura similar, pero a ganância de peso foi maior. O índice de massa corporal dos ninhos que receberam alta concentração proteica se mostrou mais aumentado por um excesso de ganância de peso. Acá, também nesse estudo do professor Koletzko, é mostrado que a alta concentração de proteína ha aumentado o índice de massa corporal aos 2 e aos 6 anos, e em relação ao percentual de ninhos com obesidade nesses grupos de pacientes, mostrou que os ninhos que receberam alta concentração de proteína tiveram um percentual de obesidade, de sobrepeso, muito maior que os ninhos com baixa quantidade de proteína, comparado também com os ninhos que receberam a leite materna. Acá um outro estudo que é mostrado um grupo maior de ninhos, 1.638 ninhos, que receberam também fórmulas com alta concentração de proteína e baixa concentração de proteína, e comparado com ninhos com leite materno, se analisou também a questão da adiposidade e o crescimento, e se pode estabelecer curvas que predizem que os ninhos que recebem fórmulas com alta concentração de proteína têm uma chance maior de ter aumento da ganância de peso, e isso foi estabelecido então por vários estudos, várias curvas que estabeleceram, mostrando que o crescimento era diferente nos ninhos que tinham mais alta concentração de proteína. O que foi estabelecido pela União Europeia, e está estabelecido para todos, que a concentração das fórmulas infantis deve ficar entre 1,8 e 2,5, lembrando que o leite materno tem 1,5.
Pero por que as fórmulas infantis, e aqui quando falo em 2,5, é para as fórmulas depois dos 6 meses de idade. No primeiro semestre de vida, há que ser em torno de 1,8. Mas mesmo assim, é maior que a quantidade de proteína que tem no leite materno, pero a questão é que há uma necessidade de se ter todas as aminoácidos essenciais. E com a fórmula infantil à base da proteína de leite de vaca, para ter todos os aminoácidos essenciais, há necessidade que haja um incremento maior de proteínas para poder ter um leite completo para um crescimento ideal destes ninhos. A leite de vaca, você sabe, tem 80% de proteína de caseína e tem beta-lactoglobulina, que não há leite materno em torno de 10%, e apenas 2 a 3% da leite de vaca tem alfa-lactoalbumina. Se uno mira a leite humana, tem 40% de caseína e 60% de proteína de suero, sendo que 41% das proteínas da leite humana é alfa-1 lactoalbumina. Então, isso é um ponto importante que uno tem que pensar quando hace os cambios para estabelecer a montagem de uma fórmula infantil. E ayer todos nós estivemos lá em la fábrica e viram que toda a questão de como se hace os cambios em la mistura, a transformação da leite de vaca em la leite humana, em la fórmula infantil, e como que concentram o suero separado da caseína, a caseína vem de fora, e o leite, o suero é que obtém dos produtores de leite, e assim, então, estes cambios para que a fórmula infantil possa ser mais adequada. A alfa-lactoalbumina tem os aminoácidos mais cerca da leite humana, e a inclusão de maiores teores de alfa-lactoalbumina propicia mais aproximação com a fórmula infantil e os padrões de referência. Acá, então, para que uno possa tentar entender este cambio que se hace quando se incrementa mais alfa-lactoalbumina em las fórmulas infantis, e isso caracteriza não só o cuidado com a quantidade da proteína, pero também da qualidade da proteína. E isso é um ponto que Nestlé se preocupa bastante, que a criação da proteína que tem uma melhor qualidade e se baseia em um dos aspectos que é o incremento de alfa-lactoalbumina. Então, se uno pensa que a sobrecarga de proteína aumenta os aminoácidos de cadeia ramificada, isso maior secreção de insulina e fatores de crescimento IGF-1, e isso propicia aceleração do aumento de peso e depósito de graças, isso vai ser importante para a programação metabólica, que temos já falado sobre isso. Se acrescenta a quantidade de alfa-lactoalbumina, a principal proteína do soro de leite, você vai ter, então, permitido uma redução da concentração de proteínas com uma composição proteica e de aminoácidos mais similar à da leite humana. Assim, se reduz também os glucomacropeptídeos da caseína, que são fatores estimulantes da produção de ácidos graxos de cadeia ramificada, e aí temos uma fórmula que tem maior quantidade de alfa-lactoalbumina e uma menor quantidade de ácidos graxos de cadeia, aminoácidos de cadeia ramificada, que por sua vez vai influenciar para que haja uma redução da sobrecarga proteica e, consequentemente, eliminar essa questão da programação metabólica, que pode ser um fator importante para o desenvolvimento do ninho. Acá é um estudo que ha mostrado que a quantidade reduzida da proteína se pode conter em termos de qualidade com a redução simplesmente do composto de caseína, que já havia falado que estimula a produção de ácidos graxos de cadeia ramificada, ou então com o acréscimo de alfa-lactoalbumina na fórmula. E aí mostrado então que não houve uma grande diferença entre os grupos, pero a que mais se aproximou da resposta da leite materna foi aquela que tinha acréscimo de alfa-lactoalbumina, que isso foi mostrado
também em relação à ganância de peso e o índice de massa corporal. E o que é mais importante é que com esta composição se conseguiu então reduzir a quantidade de aminoácidos de cadeia ramificada para essas fórmulas, então, muito menor que as fórmulas, que o leite de vaca e as fórmulas convencionais, então, mais próximo na quantidade de ácidos graxos de cadeia ramificada do leite humana e com a composição de aminoácidos essenciais que foi muito próxima também da leite humana em todos os aspectos. Então, isto é o trabalho que tem que ser feito com muito cuidado para que a fórmula infantil possa atender melhor às necessidades e prevenir as consequências do risco com a proteína. Esse é um estudo que os lactentes alimentados com fórmula têm normalmente um padrão que já havia dito de relação a aminoácidos e a microbiota em relação à leite humana, e criaram 3 grupos. Quatro grupos, um grupo com a fórmula com aminoácidos com alfa-lactoalbumina acrescida e com redução do grupo macropéptido da caseína. Um grupo que tinha a redução no primeiro grupo não tinha reduzido, tinha regular a quantidade de glucomacropeptídeo. E no segundo, com isto reduzido, mas o acréscimo de alfa-lactoalbumina. E um terceiro grupo que era a fórmula estándar e um quarto grupo que era os ninhos com a leite humana. O que é mostrado os resultados, que a ingesta de fórmula não diferenciou, os grupos tomaram mais ou menos a mesma quantidade, os lactentes alimentados com fórmula estándar aumentaram significativamente mais de peso que os lactentes com a leite humana. Os 2 grupos alimentados com fórmula infantil enriquecida com alfa-lactoalbumina não houve diferença em relação aos lactentes com leite humana, foram muito mais próximos da leite humana. Os com fórmula se desviaram da leite humana com respeito aos aminoácidos plasmáticos. Ele tinha uma concentração plasmática significativa mais alta de aminoácidos essenciais, tirionina, isoleucina, valina, metionina e isoleucina, e lisina e fenilalanina nos 6 meses de idade. Entre as fórmulas, os que receberam fórmula, os alimentados com a fórmula que tinha reduzida a quantidade de glucomacropeptídeo da caseína, tinham uma concentração de aminoácidos de cadeia ramificada muito similar, então, ao do leite humano. Então, esse processo de redução da macropeptídeos da caseína permitiu a quantidade de aminoácidos de cadeia ramificada mais cerca de lo que encontrou em la leite humana. E os lactentes alimentados com fórmula com composição proteica moderada tiveram um padrão de crescimento mais similar aos ninhos aumentados com a leite humana. Então, a conclusão dos autores é que os níveis plasmáticos elevados de aminoácidos essenciais indicam a possibilidade de reduzir ainda mais o conteúdo total de proteínas das fórmulas enriquecidas com alfa-lactoalbumina. Esse outro estudo cá utilizou um padrão na dieta que foi a dieta de estudo, que é uma quantidade de proteína menor que a de caseína e proteína de soro, acrescida de alfa-lactoalbumina e o dobro de ácido docohexanoico em sua composição, e essa fórmula ainda tinha acréscimo de pós-bióticos, são bactérias, bifidobacterium animais, que estavam mortos, então era um pós-biótico. O grupo 2 recebeu uma fórmula estándar e o grupo 3 era o grupo da lactância materna. O que se pode ver é que, em relação às proteínas, o grupo que foi estudado com a fórmula de estudo, então, tinha uma quantidade muito menor de proteína, tinha a quantidade de proteína de suero maior que as fórmulas com a fórmula padrão e com uma redução da quantidade de proteína de caseína dessa composição. Dessa forma, então, a fórmula se acompanhou muito mais e os resultados que obtiveram foi que, ao final do período de estudo, houve uma menor ganância de peso, mas isso não foi muito significativa, e em relação ao índice de massa corporal, também a diferença foi menor. O grupo que estava com a fórmula estudo foi mais próxima da leite humana, mas a diferença não se conseguiu mostrar uma significância estatística.
Acá é um estudo também do grupo do professor Koletsko, é um estudo longitudinal que nos primeiros 4 meses de vida, os ninhos receberam a fórmula com alta concentração de proteína, uma fórmula que tinha uma barra concentração acrescido de alfa-lactalbumina e LC-pufas. E mostraram que, ao final dos primeiros 4 anos de estudo, a diferença não foi significativa. Tá? E os ninhos que haviam recebido a fórmula de estudo tiveram incluso um peso para a taxa ainda maior. E esse estudo foi seguido hasta os 7 anos e também acá não se mostrou muito a diferença. Mas o que os autores viram que esse grupo que aconteceu é que estes ninhos ganharam muito peso no início do estudo. E como ganharam muito peso, eles analisaram o IGF-1, estava muito alto no grupo estudo. Então, de alguma forma, isto influenciou para o resultado final. Estas foram as conclusões deste estudo do professor Koletsko. Acá, nesse outro estudo, também comparando fórmulas com baixa concentração de proteína e alta concentração de proteína, se mostrou em relação a ganância de peso em relação ao IGF-1, que o grupo que tinha uma quantidade menor de proteína, aqui estimulou menos a quantidade de IGF-1, então aquilo foi um achado daquele estudo e que pode influenciar negativamente nos resultados. Então, o que queria concluir nesta apresentação é que os primeiros 2.000 dias são extremamente importantes para o desenvolvimento do ninho, para o crescimento, o desenvolvimento cerebral, e sistema imunológico e microbiota, que o alto conteúdo de proteínas de fórmulas infantis promove um estímulo metabólico que conduz ao risco de desenvolver obesidade, e para reduzir ainda mais o suministro de proteínas em fórmulas infantis, sem reduzir o suministro de aminoácidos essenciais, é possível reduzir os aminoácidos de cadeia ramificada, que são estimulantes da resistência à insulina, e agregar um maior conteúdo de alfa-lactalbumina. Mais uma vez, a invitação e muito obrigado. Muito obrigado.